Olá, boa noite. Carla e Ana Carolina, que eu sei que vocês já estão aí. Me falem, por favor, se o microfone supersônico que está sendo estreado neste momento está proporcionando um som maravilhoso. Aguardarei aqui, porque depois daquela primeira aula, gente, que eu não apertei o botão e ninguém viu nada, eu sempre acho melhor esperar alguma confirmação. Aê, obrigada, Luciano. Rona, boa noite, boa noite. Senhorita Daniele, olá, muito prazer em vê-la aqui. Aê, obrigada, Carlotinha, porque, gente, temos agora microfone, luzes, o negócio está assim, de um profissionalíssimo. Então, boa noite de microfone novo. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Caruzzi, eu sou terapeuta integrativa com foco na recuperação do burnout. Estou na reta final, graças a Deus, da recuperação do meu burnout. Foram 8 anos de luta, registrados aqui no canal, no perfil do Instagram, @Roberta Caruzzi. Falando nisso, pessoal do Instagram, não sei ainda se eu vou deixar vocês aí o tempo todo ou vou tirar, vamos ver. Porque a live é no YouTube. Mas acho que eu estou boazinha hoje. Toda quinta-feira eu faço aqui no YouTube uma aula aberta, gratuita, sobre temas relevantes sobre a síndrome de burnout. Porque, né, vocês sabem tão bem quanto eu que o conteúdo disponível sobre burnout hoje é 48% especialistas falando bobagem, 25% gente falando que sarou sem ter sarado, 25% de superficialidades e bobagens, e dos 2% que sobraram, a gente fala aqui nesse espaço de educação, de informação, de consciência, de esclarecimento sobre tudo o que envolve a síndrome. Chega de simplismo, de vitimismo e de militância vazia e de gente falando groselha. Capiche? Hoje é nossa sexta aula e nós vamos falar sobre a dificuldade em falar não. As aulas ficam 24 horas no ar aqui no YouTube e muita gente me pede para deixar as aulas permanentemente, como todos os vídeos do canal. E eu vou te explicar por que eu não deixo e não vou deixar. Porque houve um tempo em que o meu canal e o meu Instagram eram só mais um canal e mais um perfil que falava com as pessoas que chegaram a um burnout ou que estavam em vias de. Hoje, eu falo para as pessoas que chegaram a um burnout e querem sarar, o que é muito diferente. Porque ter burnout hoje em dia é muito fácil, sair dele é para quem está comprometido com a saúde física e mental, é para quem aprendeu a se priorizar. Então, eu quero o comprometimento de vocês. Quem está comigo aqui agora está a fim de sarar. Quem está vendo gravada porque não pôde estar aqui ao vivo, está a fim de sarar. O cara que fala que não conseguiu ver porque tinha uma outra coisa para fazer, não merece ver essa aula, porque ele não entendeu nada e não quer entender. Então, pelo respeito ao comprometimento de quem está aqui me vendo agora, é que eu venho aqui toda semana e tiro a aula do ar depois de 24 horas. Esclarecido? Boa noite, Rafael. Sim, ela está aqui, Dani! Que bom! Então vamos lá, minha gente, falar deste assustador não. Eu aprendi a falar não quando eu estava na agência, que foi o ápice do meu burnout. Porque eu estava num nível de diretoria e eu precisava falar não. Não existe meio de você estar nesse nível hierárquico sem falar não. Mas o negócio é que eu falava com culpa, né? Eu ficava remoendo depois, tentava compensar depois para a pessoa, abraçando algum trabalho que eu ia ter que fazer depois, saca? Já cheguei em casa meia-noite. A menina do atendimento me falou que tinha esquecido de me passar um trabalho para o dia seguinte e eu voltei para fazer. Porque eu estava com culpa por ter falado um não em algum momento anterior. Isso quando eu era baixo clero ainda, mas mesmo assim, dá para você entender o que foi esse trampo de aprender a falar não para mim. Mas eu aprendi e eu vou te contar tudo que eu aprendi aqui. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que existe a nossa genética. Como eu já falei em outras aulas, nossa, já estamos na sexta aula, então eu falei em outras aulas. Nosso cérebro é o mesmo cérebro que tinha dentro da cabeça do nosso tataravô das cavernas. E o nosso tataravô das cavernas andava em bandos.
Porque andar em bandos fortalecia a todos. Era mais difícil você ser comido por um mamute assassino do que se você saísse sozinho. É a mesma teoria do assalto. É mais fácil você ser assaltado estando sozinho em uma rua escura ou estando no meio de um grupo de amigos de 20 pessoas na rua escura. É mais fácil você ser assaltado se você estiver sozinho. Além disso, voltando ao tataravô das cavernas, enquanto uns do grupo caçavam, outros cozinhavam, outros construíam armas. Gente, eu não sei o que eles faziam, tá? Mas obviamente eles se dividiam em tarefas e em funções, né? Um grupo. Pois bem, imagina se você resolve virar o tio do pavê pré-histórico, você morando lá no grupo do tataravô das cavernas, e você resolve que você vai ser um mala sem alça, um chatola do caramba, e o grupo não suporta você e te expulsa. Uma pessoa sozinha no meio da mata, à mercê dos predadores, sem ter com quem aprender, com quem conversar, sem companhia, vai dar ruim. Então, o nosso cérebro traz, desde sempre, essa programação de fazer com que a gente se certifique sempre de ser aceito nos grupos. Isso é mais forte do que a gente, é mais forte do que a nossa vontade. E se você olhar para trás, a sua vida é inteira você tentando se encaixar, agradar, ser amado, ser aplaudido, ter aprovação. Porque é isso que a gente faz e é praticamente um reflexo. Isso não é nem ensinado num primeiro momento. Tá errado fazer isso? Não, não está errado. Não é um problema essa genética, mas a gente precisa entender isso aqui de primeira, porque isso é muito importante para a gente entender todo o resto que envolve essa dificuldade, essa culpa em falar não, tá? Então tem essa programação que vem de fábrica no nosso HD. Quando a gente é criança, a gente aprende sem perceber as coisas que agradam, tudo o que faz a gente ganhar aprovação, tudo que faz as pessoas falarem, ai, que gracinha, ai, que bonitinha, ai, que tchutchuco. E a gente passa a repetir esse comportamento para obter amor. Quando a gente é adolescente, a gente descobre que ser uma gracinha tchutchuca e ir bem na escola não faz a gente ser aceito no grupo social. E lá vamos nós tentar nos adequar de novo, aprendendo o que a gente precisa fazer para agradar as pessoas, novos grupos. Quando a gente muda de escola, quando a gente muda de emprego, quando a gente vai conhecer a família do namorado, quando a gente vai viajar com a família do amigo, a gente está sempre de antena ligada no que fazer para agradar aquelas pessoas. Isso sem a gente se dar conta, né? Nosso cérebro faz o que precisar para que a gente seja aceito no grupo. Tô boazinha hoje, vou deixar o Instagram ligado. Hoje eu tô muito gracinha. Bom, então tem isso. Tem essa parte que é da nossa genética, do nosso DNA. Mas tem mais coisa. Em segundo lugar, tem a nossa cultura. E apesar de sempre que eu falo nossa cultura, eu estar me referindo à cultura global da relação com o trabalho, etc., hoje eu quero falar da nossa cultura aqui no Brasil mesmo. Oi, Cristina, boa noite. Porque os brasileiros têm uma dificuldade maior em falar não. Eu não tenho certeza se isso é em todos os países latinos, se alguém souber me fala, inclusive, mas como somos brasileiros, tudo bem eu não saber isso agora. É uma coisa que chama, inclusive, a atenção dos gringos, esse negócio da gente não saber falar não. Tem um comediante francês, e eu vou passar uma vergonha aqui agora, porque eu sei como é o nome dele por escrito, mas eu não sei como se fala, tá? Eu acho que se fala Paul Cabane, mas se escreve Cabanes, Paul Cabanes. Esse cara é um francês que mora no Brasil há muitos anos, e eu acho as observações dele sobre a vida no Brasil muito divertidas. E ele conta, eu vi num podcast, se eu não me engano, que ele, acho que foi no podcast do Vilela, no Inteligência Limitada,
Ele conta que ele mudou para cá, para o Brasil, se eu não me engano, ele morava em Maringá, e ele arrumou um emprego, assim, meio logo de cara, um emprego como representante comercial, não sei do que. Aquele cara que vai de loja em loja em loja oferecendo produto de alguma fábrica, né? Representando alguma marca para efetuar vendas nos pontos de venda e tal. E aí ele foi numa loja um dia e o cara falou assim para ele: ai, que legal! Faz assim, volta amanhã. Aí ele voltou no dia seguinte. Aí o cara falou: ai, que bacana! Volta amanhã. E ele voltou no dia seguinte. E foram dias e dias e dias, repetindo isso. Até ele se dar conta que o cara, na verdade, não queria comprar. Mas ele também não queria falar na cara dele que ele não queria comprar. Porque falar não para o brasileiro é ofensivo. É quase um palavrão. A gente fala, eu vou ver, te falo. A gente sai da loja e fala, depois eu volto. Né? A gente escuta da mãe, na volta a gente compra. Ninguém fala não. E o engraçado é que a minha mãe falava não, explicava o porquê, e eu entendia, e eu ficava sem jeito de falar não para as pessoas, porque eu via a reação que as pessoas tinham quando ela falava não na lata. E eu era uma criança, né? Isso é outra aula, que precisava agradar todo mundo. Eu nunca suportei que não gostassem de mim. Então, apesar de ter o exemplo correto, eu não quis fazer igual para que não fizessem para mim as caras que faziam para ela. Curioso isso. O melhor para mim é loja que você pergunta, tem tal coisa? E os caras falam assim, não tem, mas aliás, tem. Gente, fiz uma confusão aqui. Vamos de novo? Vamos fingir que não aconteceu os últimos 10 segundos? Enfim, o melhor para mim é que você entra numa loja e as pessoas não falam que não tem o que você está procurando, né? Elas respondem, tem, mas acabou. Falar não no Brasil é pior que palavrão. É ofensivo, as pessoas se ofendem, se sentem humilhados, como se fosse um grande problema. E isso é cultural. Isso é observado por pessoas de todos os países quando vêm para cá. Ficam todos de queixo caído, as pessoas não falam não, como assim? Um não falado de forma direta aqui no Brasil ofende. As pessoas preferem ser feitas de palhaça. E ouvir você dar uma desculpa esfarrapada, uma desculpa que claramente é esfarrapada, a ouvir um não. Quando um gringo fala não, o que o brasileiro fala? Ai, nossa, como ele é grosso. Ai, como o alemão é grosso, né? Gente, é um negócio impressionante. Thalita, boa noite. Então, vamos somar as duas coisas que eu falei aqui. A necessidade genética de não criar um conflito social, de ser aceito nos grupos a que você faz parte, sem que a gente se dê conta, é inconsciente. E a dificuldade cultural do brasileiro em dizer não, já que o não é mal visto. Você falar não tem o mesmo efeito de você xingar a mãe da pessoa. E, sinceramente, eu espero que só essa parte da aula já te tire a culpa de não saber falar não. Porque a gente se culpa muito. Eu não sei falar, eu fico com culpa. Não é uma falha sua. Te ensinaram isso pra gente. Exigem isso da gente. Cobram isso da gente. Que a gente dê desculpas, que a gente não fale não, que a gente esteja sempre agradando e fazendo o que as pessoas esperam de nós. David, boa noite. Maurílio, boa noite. Tema muito necessário. O tema é muito necessário. É um tema muito importante. Muito bem. Agora eu vou te contar o que você precisa saber para aprender a falar não. Porque a diferença entre quem tem burnout, gente, e quem não tem, além, é claro, do nível de sobrecarga a que a pessoa é exposta, a diferença entre quem tem e quem não tem burnout é justamente a facilidade em falar não. Porque o não é você impondo os seus limites. Falar não é você falando, até aqui você pode vir, tá tudo bem. Mas a partir daqui, meu amigo, você passa a me fazer mal. Então, esse é o limite. Daqui você não vai passar.
Vou te dar um exemplo. Aqui, Ana Carolina. Falaram não já com uma desculpa junto para suavizar. Exatamente, é o caso do cara da loja que falava: então volta amanhã, para não falar não quero, não vou comprar. Vou dar um exemplo. Quem viu os stories hoje teve a oportunidade de responder e as respostas foram exatamente o que eu esperava, porque a gente está dentro desse contexto todo que eu falei até aqui. O exemplo é o seguinte: me contem no chat. A sua amiga te passa uma mensagem falando que brigou com o namorado e tá super mal, tá super triste. Só que são 10 da noite e você precisa acordar amanhã às 5 para fazer a sua atividade física antes do trabalho. Você ligaria de volta para sua amiga? Conta para mim. David, já vou pegar aqui o seu comentário para responder. Tem um delayzinho, né, esse chat, mas já adianto que nos stories, muitas pessoas ainda nessa pergunta falavam que sim, a maioria falou que sim, ligaria para o amigo, para a amiga. Aqui, ó, a Cristina ligaria, a Ana Carolina disse que hoje em dia não, mas uns 2 anos atrás, provavelmente. Porque assim, a gente pensa, né? Se eu ligar para minha amiga, eu vou deixar de correr. Se eu deixar de correr, eu preciso fazer minha atividade física antes do trabalho, isso vai fazer mal para o meu corpo, né? Que está saindo de um burnout, precisa se movimentar, precisa produzir serotonina para você continuar se recuperando da sua depressão. Se você falar não, você corre o risco da sua amiga se ofender, né? Ela é brasileira. E ela já está fragilizada, ela já está mal, né? Dá uma culpa. Parece que se a gente falar não para ela, a gente. Aliás, a Dani, que está aqui, uma vez me falou que ouviu alguém, acho que num podcast, falando: quando você fala não, quando você fala sim para o outro, você está falando um grande não para você. É uma frase clichê, mas clichê é verdade. Então a gente prioriza a amiga que está mal e está triste e faz um mal para a nossa saúde, ou a gente prioriza a nossa saúde e precisa encarar a realidade de precisar falar não na cara da nossa amiga? A resposta certa é: você fala não para sua amiga. Só que aí que vem um negócio. Quando a gente imagina falar não para sua amiga, você imagina falar não, não ignora. Não, assim, a gente pode falar não de uma maneira gentil. Por exemplo, você fala: ai, amiga, não acredito. Puta, que merda, né? Eu imagino que. Nossa, deve estar super triste, né? Só que tem o seguinte: agora eu não consigo falar direito com você, porque você merece a minha atenção total. E agora eu teria que falar muito correndo, porque eu preciso realmente dormir. Então amanhã eu vou te ligar e a gente vai falar mal dele o tempo que você quiser. Quer se encontrar comigo depois do trabalho? A gente pode sair, aí a gente fala mal dele ao vivo. Percebe? Você falou não para ela naquele momento, mas você não está se negando a ajudar a sua amiga. Você não está se negando a ouvir sua amiga. Mas você também não precisa jogar todas as suas prioridades pessoais, e nesse exemplo nós estamos falando do seu bem-estar, da sua saúde, das coisas que nós precisamos aprender a priorizar para sair de um burnout. Você fala não para ela neste momento, você não está falando não para ela para sempre. Agora, se ela se ofender, aí, gente, é um problema dela com a terapia dela. Para ela entender que o mundo não gira em torno dela. A gente não pode se responsabilizar pelos outros. Tem uma frase também que é famosa que fala: você pode se responsabilizar pelo que você fala, mas nunca pelo que o outro ouve. Certo? E essa é uma demonstração que a gente pode priorizar a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa agenda, sem ser horrível com a outra pessoa. Mas se a gente priorizar a nossa amiga nessa situação, nós estamos sendo horríveis com a gente. Por que nós podemos ser horríveis para a gente e não para o outro? Por que a gente pode fazer um negócio que depois vai gerar um mal-estar para a gente, mas não pode fazer isso com o outro? E assim, isso na verdade pode parecer muito angustiante para você agora, eu imagino, porque há um tempo atrás seria angustiante para mim.
né, ouvindo isso e se imaginando nessa situação em que você precisa falar: "Ai, amiga, agora eu não posso, vou falar amanhã". Aí a gente já imagina a reação da pessoa, fala: "Ai, meu Deus do céu". Tem gente que se ofende se a gente não der parabéns no aniversário, não é verdade? Então a gente sempre: "Ai, meu Deus do céu, é agora que vai acabar a amizade". Então pode parecer angustiante para você agora. Na verdade, que bom, porque eu quero falar sobre terapia da exposição, tá? Terapia da exposição é o que vai ensinar você a falar não, é o que ensinou a mim a falar não, porque eu aprendi a falar não lá no meu cargo de diretoria, mas eu falava e me remoía de culpa depois, né? Eu aprendi a falar não sem culpa com com a terapia da exposição, tá? Então presta atenção que isso aqui vai mudar a sua vida. Gente, olha só. Tudo parte do seguinte princípio: falar não é um aprendizado. Da mesma maneira que te ensinaram a não falar, você vai aprender que pode falar. Se você tem dificuldade em falar não, é porque o seu cérebro ficou muito bom em falar não. Ou seja, teve algum momento lá atrás na sua vida em que você se viu em uma situação em que falar não poderia te deixar angustiado, ou ansioso, ou desconfortável, ou apavorado. E aí você falou sim, porque você não queria se sentir angustiado, ansioso. Ao invés de falar não, como você deveria ter falado, você falou sim. Vamos dizer que seu amigo te chamou para a festa dele, tá? E a festa dele é um dia no mato acampando. E você odeia mato, mosquito, dormir em barraca e não ter Wi-Fi. Mas o seu cérebro, na hora que ouviu o convite, considerou todas as possibilidades. Bom, eu posso falar não, me livrar desse programa de mico e passar o fim de semana maratonando minha série favorita, que eu tô super afim de ver, aqui no quentinho. Mas aí eu vou deixar meu amigo puto, ofendido, triste, talvez com raiva de mim, chateado. Talvez todo mundo que vai estar lá fique falando mal de mim. Ou, opção 2, eu posso falar que eu vou, são só 2 dias, né? Vai no sábado, volta domingo. Eu vou odiar cada minuto, mas pelo menos não vão falar mal de mim, né? E meu amigo vai ficar feliz. E aí, diante dessas opções, em algum momento isso aconteceu. Você achou que era melhor ir no diabo da viagem. E aí você falou, claro que eu vou. E falar claro que eu vou, e falar sim, se esquivar de falar não, fez com que você se sentisse bem, fez com que você se sentisse aliviado. Porque quantas vezes falar não fez com que a gente não fosse criticado, né? Fez com que as pessoas não fizessem cara feia pra gente, fez com que a gente agradasse as pessoas, que as pessoas nos aplaudissem. É uma sensação boa. E aí o cérebro registrou o aprendizado. Ah, se esquivar de falar não é uma coisa boa. Aí, sei lá, passa um tempo e a sua tia te chamou para ajudar na mudança dela, carregando caixas, um dia inteiro carregando caixas, carregando um piano, um colchão d'água. E isso te deixou ansiosa, porque você sabe que se você carregar peso, a sua lombar vai estourar, sei lá, e você vai ficar sofrendo uma semana, vai ter que ir na acupuntura, não vai dormir direito várias noites. Mas você também sabe que se você não for, ela vai ficar falando até o Natal sobre como você é egoísta, sua mãe vai te ligar, vai reclamar, todo mundo vai ficar enchendo o saco. Então, o que você faz? Você está ansioso, você está angustiado, considerando suas possibilidades diante do convite da sua tia para você carregar o piano e o colchão d'água dela. Você fala, claro, tia, claro que eu vou. E aí o cérebro anota. Bom, realmente, então, se esquivar de falar não é bom, anotado, assinado cérebro. E ao longo da sua vida, isso aconteceu muitas e muitas vezes. E você ensinou o seu cérebro a se esquivar de falar não. Qualquer situação que te deixe minimamente ansioso, você logo fala sim. Porque falar não virou um enorme problema.
Para entender melhor, eu vou te contar minha relação com as baratas. Este ser desnecessário no mundo criado por Deus, não é? Desde sempre, eu tenho pânico absoluto de barata. É um bicho, gente, de perna peluda que corre rápido e sempre na nossa direção, porque barata é burra, entendeu? A lagartixa, por exemplo, ela corre da gente. Ela vai para longe da gente. Eu não tenho problemas com lagartixas. Mas a barata, ela corre na minha direção e a toda e voa ainda. Gente do céu, cada barata que aparecia na minha casa era uma cena de novela mexicana. Teve uma vez, quando eu era pequena, que uma barata caiu. Eu já tinha este medo, tá? Antes do episódio nojento, alerta de gatilho para quem tem pânico de barata. Deste episódio que eu vou contar, já tinha medo. Mas aí teve uma vez que uma barata caiu na minha nuca, E eu tinha uns 7 anos. E eu saí correndo, gritando, e graças a Deus o meu pai chegou antes da minha mãe no pé da escada lá de casa, porque eu sempre fui enorme. Minha mãe é do tamanho da Sandy e o meu pai tinha 1,90 m. Graças a Deus, porque eu me joguei do meio da escada e voei. Eu não sei o tamanho da desgraça que teria acontecido se eu tivesse me jogado em cima da minha mãe. Mas enfim, ok. Foi meu pai, minha mãe subiu para matar a barata. Só que precisa me mostrar o corpo. Porque uma barata viva, fora da minha vista, desculpa, a única alternativa possível é pôr fogo na casa e se mudar, entendeu? Não existe uma outra coisa a se fazer. Mas enfim, cada barata era um drama e o meu medo foi aumentando, porque cada vez que eu me deparava com uma barata, eu ficava em pânico e daí eu precisava que alguém matasse a barata. E na barata seguinte, eu estava com mais medo. Aquilo foi aumentando, aumentando, até que chegou num nível de fobia. Gente, eu não ia mais em bar com mesa na calçada. A última vez que eu fui, eu ficava olhando, encarando assim o bueiro, não prestava nem atenção na conversa, uma coisa absurda. E eu tinha consciência do exagero, do ridículo até, mas era muito mais forte do que eu. Uma vez apareceu uma barata em casa e eu chamei minha mãe para matar, tá? Porque o medo era maior que a vergonha. E eu passei 3 meses. Você ouviu certo? Eu disse 3 meses. Eu passei 3 meses. Quando eu ia sair, eu fechava todas as janelas e eu passava inseticida em todas as frestas e contornos de todas as janelas e portas do apartamento. E eu entrava em pânico, olhando tudo, feito uma louca. Eu demorava meia hora para entrar. Só que eu morava no mesmo prédio que a minha mãe. Num outro apartamento, mas no mesmo prédio. E a minha mãe sabe o tamanho do meu pânico. Ela como é que chama? Testemunhou o ataque da barata na nuca. Então, ela ia na minha casa, mesmo que fosse de madrugada. E o meu medo, como eu falei, era maior do que a vergonha de chamar a mamãe para matar barata. Gente, eu chamava, não estava nem aí. Quando eu mudei para cá, a primeira coisa que eu pensei foi: meu Deus do céu, se aparecer uma barata. Eu ponho fogo e me mudo? Daí eu comprei um inseticida para cada cômodo aqui de casa, porque eu não posso perder a barata de vista, gente. E aí um dia, o que aconteceu? Apareceu uma barata. E eu tive que matar, né? Porque a outra opção é pôr fogo e me mudar. E foi um enorme drama traumático. Enfim, foi uma cena, mas eu matei a barata. E para pegar a barata morta, eu tinha que ter filmado, eu ia ganhar milhões de visualizações no YouTube, mas enfim. Quando eu vi que eu matei a barata, recolhi a barata, eu me senti muito adulta. E aí passou um tempo e apareceu uma segunda barata, e a minha reação foi outra. Eu falei: ah, não, puta, fui lá e matei a barata, passei a mão no inseticida, ainda não consigo pisar na barata, mas foi um sofrimento muito menor. Para mim, né? Porque eu não tô nem aí pro sofrimento da barata. A próxima que aparecer é capaz de eu pisar em cima. Sem brincadeira. Porque eu quase fiz isso na segunda. Eu só não fiz porque eu estava descalça aí também, né? Ou seja, gente, o que era absolutamente impossível e impensável, uma fobia, virou pânico, virou medo, virou uma aflição. Isso chama terapia de exposição. Quando eu entendi isso,
Eu falei: "Que pena que eu não fiz isso antes. Que pena que eu não fui colocada numa situação sem privilégio de filho único, em que eu fosse obrigada a matar a porcaria da barata". Me esquivar de matar a barata durante anos e anos e anos e anos fez com que o medo virasse fobia e que eu me colocasse nessa cena dantesca de absoluto horror quando eu era exposta a uma barata. Entendeu? É claro que eu fiz uma terapia de exposição involuntária, né? Mas isso existe. Quando uma pessoa, por exemplo, tem medo de elevador, ela primeiro chama o elevador num dia, né? Aí no outro dia ela entra no elevador parado, aí no outro dia ela aperta o andar de cima, anda um andar, e assim vai aos pouquinhos. Qual é o princípio disso? Você está ensinando o cérebro que está tudo bem fazer uma coisa que ele tinha anotado que estava tudo ruim. É isso que você precisa fazer. Começar a falar pequenos nãos. Seu namorado vai pedir iFood e de novo ele quer pedir naquele restaurante que você não gosta e você sempre deixa para lá para não criar clima. Fala não. Fala com jeito. Falar não não significa falar não, não quero. Fala com jeito. Ah, a gente pode pedir em outro lugar hoje? Não tô afim de comer, sei lá, japonês. Vai ser menos horrível do que você pensa, juro por Deus. Você vai se sentir muito bem depois de fazer. Não vai vir culpa. Ainda vai ser horrível um pouco nos primeiros momentos. Você ainda vai ficar um pouco ansioso. Talvez role uma culpinha nas primeiras vezes. Daí você vai falar outro não em outra situação. E você vai ver que vai ser muito menos horrível. E você vai ficar muito menos ansioso. E que não vai vir culpa. Aí você aumenta a dificuldade. Você vai e fala não para uma coisa mais importante. Ou para alguém que você sabe que vai reagir pior quando for contrariado. E você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil. Porque você está ensinando para o seu cérebro que está tudo bem. Do mesmo jeito que você ensinou o seu cérebro durante tantos anos. Você ensinou seu cérebro a se esquivar de falar não. Você ensinou para o seu cérebro que era bom se esquivar de falar não. Agora você vai fazer a mesma coisa, ensinando o seu cérebro que está tudo bem em falar não. Só que é o seguinte, você vai falar não e você vai manter o seu não. Porque se você falar não, a pessoa fizer uma cara feia e você voltar atrás, você está reforçando para o cérebro que o melhor é falar não. Que o melhor é não falar não. Se você falar não, a pessoa reage mal e você fala, ah, não, tudo bem, então tudo bem, vamos. Você está só reforçando o aprendizado que seu cérebro já tem, que desenvolveu sua vida toda. Fala não e segura essa onda. Por isso, falar não não significa literalmente você falar não, que nem criança. Ou de uma forma grosseira, de uma forma desrespeitosa, de uma forma que você pareça inflexível ou que a pessoa fez uma escolha horrorosa. Você fala com jeito. Ai, vamos pedir japonês? Ai, hoje eu não tô afim. Vamos pedir outra coisa? Pronto. Não é? Vamos pedir japonês? Não! O processo de recuperação do burnout é justamente um processo de amadurecimento em que a gente vai se tornando cada vez mais adulto. E esse não que vem na nossa cabeça, que a pessoa vai se ofender, que vai ser um enorme drama, é um pensamento infantil. É a criança que tem medo de falar não e que imagina a reação das pessoas como se fossem monstros. Né? É uma outra referência. Outra coisa importante, gente. Quem tem dificuldade em falar não, tem dificuldade em ouvir o não. Então, se você fica ofendido ou magoado, ou se sente humilhado quando falam não para você, e o seu medo é causar no outro os mesmos sentimentos ruins que aparecem em você. Então, você precisa prestar atenção nisso também. E pense em tudo o que eu falei aqui. Genética, cultura. E quando você levar um não, não leva para o pessoal.
Porque é só a pessoa impondo um limite dela. É sobre ela, não é sobre você. Assim como quando você fala não, é sobre você, sobre os seus limites, não sobre quem está escutando aquele não. Se você fala não e a pessoa fica ofendida, a culpa não é sua, claro, desde que você tenha falado de uma maneira respeitosa, né? Não, com o soco na cara, a pessoa ficou ofendida, realmente a culpa é sua. Mas se você falou não, explicou, falou de uma maneira gentil, de uma maneira respeitosa, de uma maneira a não machucar a pessoa, você está impondo o seu limite. Se a pessoa se ofendeu, é um problema dela com o psicólogo dela. E a gente não pode se responsabilizar pelo que as pessoas ouvem do que a gente fala. Isso é ser adulto. Tá? A gente precisa entender, as pessoas só vão até onde você deixa elas irem. Elas só vão até aonde você deixar. Tem muita gente que se aproveita de você, da sua boa vontade, porque sabe que você não vai falar não. E esse é o princípio do relacionamento abusivo. O abusador, ele tem um sétimo sentido para identificar quem não vai impor os seus limites a ele. Ou seja, quem vai deixar ele fazer o que ele quiser com a pessoa. Aquela menina da agência que me ligou meia-noite, por que você acha que ela ligou para mim à meia-noite? Porque eu era uma redatora genial, maravilhosa, e ela queria o meu talento a serviço do job porcaria dela? Não. Ela ligou para mim porque ela sabia que eu não ia falar não. E os outros redatores iam mandar ela enfiar o job no trololó dela. Ela sabia que eu não ia falar não. Então ela se sentiu muito à vontade em abusar da minha boa vontade. As pessoas fazem isso. Se eu não dei limites a ela, ela vai ultrapassar os meus limites. É a mesma coisa de você ter uma casa, tá? Uma chácara, vamos dizer assim, e um vizinho. E não existe nenhuma marcação de terra. E um dia o vizinho pega a cerca dele e coloca do lado da sua casa. E você sabe que você tem no mínimo mais 50 metros de terra para lá. E o cara botou a cerca aqui. Ué, mas você não impôs os seus limites, não tem nenhuma marcação, não tem nenhuma cerca. Se ele for uma pessoa que não tem pudor, que não tem educação, que não tem respeito, ele vai passar o seu limite. Agora, se ele, quando se muda para a casa dele, observa que você fez uma cerca no limite da sua propriedade, ele não vai colocar a cerca dele para cá, certo? Porque você impôs o seu limite. Você demarcou, você marcou até onde ele pode ir. É a mesma coisa. Eu preciso que a pessoa saiba qual é o meu limite, para que então ela possa ficar nessa fronteira. Se eu não falar para ela qual é o limite e ela ultrapassar, como é que faz? De quem é a responsabilidade? Dela e minha. Porque eu não falei até onde ela podia ir. E ela porque é uma filha da puta, né? Mas a responsabilidade é das duas partes. Foi isso tudo que eu precisei entender para conseguir falar não sem culpa, sem angústia, sem desespero, sem ansiedade, sem ficar remoendo 3 dias depois, meu Deus, o que estão pensando, meu Deus, o que vai acontecer, ai, meu Deus, eu não devia ter feito isso, pelo amor de Deus. Então, eu espero que tudo isso tenha feito você entender também por que é difícil a gente falar não, por que isso não é culpa nossa, e o que é preciso fazer e o que é nossa responsabilidade. Eu abri uma caixinha, acho que foi ontem, lá nos stories do Instagram, pedindo, eu sempre peço, né, para as pessoas me darem sugestões, mandarem dúvidas para me ajudar a montar a aula. E todas as respostas foram as pessoas perguntando como lidar com a decepção do outro, com a culpa de ter decepcionado o outro, de ter provocado um julgamento do outro. Quem tem que lidar com a decepção do outro não é você, é o outro.
Quanto menos a gente se conhece, mais a gente fica preso nessa necessidade de agradar. Porque quando a gente não sabe o nosso valor, quando a gente depende do outro para falar qual é o nosso valor, a gente fica tentando agradar. A gente fica para morrer quando a gente recebe uma crítica. Se você não sabe quem você é, você tem culpa em desagradar o outro. Porque você dependia que ele falasse que você é legal para você acreditar que você é legal. E quando você fala não e a pessoa se ofende, você não sabe quem você é, você fala, então eu sou péssimo, eu sou horrível, eu sou uma pessoa que ofende as pessoas. Você vira perfeccionista, porque você não quer ser criticado. Você prioriza o outro para que ele te dê valor. Porque você mesmo não se dá valor, você não sabe quem você é. E eu tô falando isso sem nenhuma crítica, porque eu fiz exatamente igual. Todo mundo que burnoutou fez isso. A gente prioriza o outro para que ele dê valor pra gente. Fica para morrer quando sente que o feedback da pessoa a nosso respeito é diferente do que a gente gostaria. E é por isso que a recuperação do burnout é um processo de autoconhecimento. Porque quando você entende quem você é e qual é o seu valor, você fala não com muita leveza. É um caminho a ser trilhado. As primeiras vezes você ainda vai ficar. E aí vai ficando cada vez melhor, porque o seu cérebro está aprendendo, e do mesmo jeito que ele era tão bom em falar sim, ele vai ficar bom em falar não. E você vai começar a sofisticar a sua forma de falar não, de um jeito que sempre você vai ser respeitoso com as pessoas, mas ao mesmo tempo vai estar impondo os seus limites. Esse peso é o peso de precisar da aprovação do outro, com mais intensidade do que você sente que precisa se conhecer. Essa culpa, esse peso, essa angústia, essa ansiedade, é isso. É mais importante para você hoje a aprovação das pessoas do que se conhecer melhor, do que aprender a falar não. Porque é mais fácil. E essa, gente, é a raiz do burnout. Essa é a raiz do burnout. Quando a gente precisa mais da aprovação do outro do que se conhecer em profundidade. Em que o feedback do outro vale mais do que o que nós sabemos sobre nós mesmos. Essa é a raiz do burnout. Por isso que em muitas matérias que se falam, sempre com a superficialidade que nós já estamos acostumando, né? Todas as matérias que falam de burnout, de estresse, que começam falando, você precisa aprender a falar não. É por isso. É colocado de uma maneira errada? É. Mas é porque quando você prioriza a opinião dos outros sobre você e não prioriza a si mesmo e ao seu bem-estar e a sua saúde, você provoca uma situação de estresse crônico e contínuo na sua vida. Por isso é a raiz do burnout. Por isso é importante aprender a falar não. Apesar de não ser da maneira como colocam, né? Que colocam como se só isso resolvesse. Mas isso é uma coisa muito importante. E por isso é tão difícil. Se não fosse tão importante, seria muito mais fácil para a gente. É uma mudança muito profunda, mas que é menos horrível do que você está achando que é. E menos demorada do que parece ser. Começa a terapia de exposição em paralelo à sua terapia. Sua terapia onde você vai aprender quem você é. O que faz mal para você, o que faz bem para você, quem faz mal para você, quem faz bem para você. E você vai aos poucos se expondo a situações em que você fala não, em que você vai sentir, num determinado ponto, com muito mais prazer, a alegria, o orgulho de sentir que está se priorizando uma vez na vida. Isso vai ser muito maior do que qualquer culpa que você possa ter sentido em algum momento por ter falado não. Aprender isso, gente, é fundamental para sair de um burnout. Ok? Vamos ver o chat? Me animei, né? Me empolguei, saí falando, esqueci vocês aqui. Mas agora eu vou me redimir e vou responder a todos. Vamos lá.
Aqui o Maurílio falando que quando eu perguntei se você ligaria para amiga, ele disse: eu ligava, ele ligaria. Eu sou ansioso, não consigo ficar sem responder. Então, eu também, eu não consigo ficar sem responder. Mas aí eu respondo. Gente, nossa, olha, eu não vou ligar para você agora, porque agora, às vezes eu faço o seguinte: às vezes, quando a pessoa manda uma mensagem, um e-mail, alguma coisa que eu precise prestar mais atenção e eu não tô com aquela prioridade ali, eu tenho que fazer uma outra coisa, ou enfim. Eu falo assim, eu vou te responder amanhã. Eu não deixo a pessoa no vácuo, eu falo, eu vou te responder amanhã, porque eu quero responder com calma. E em 99% das vezes é verdade. Porque às vezes eu fico puta, às vezes, quando eu vejo que a pessoa, para não deixar de me respondeu de qualquer jeito. Sabe? Quando leu metade da mensagem e não leu a outra metade. Eu começo a ficar meio. Eu prefiro que a pessoa me responda com calma. Então eu faço a mesma coisa. Eu respondo, não deixo no vácuo, porque me incomodaria também. Mas aí eu falo o porquê. Aqui a Marina falando, hoje em dia não mais. Quantas vezes eu fiz isso? Nossa, gente, eu era a rainha da desculpa esfarrapada. Eu não falava nenhum não. Aqui é Dani. Antes eu ligaria, mas agora pensaria muito e falaria não. Confesso que sentiria um remorso gigante falando não. Então, das primeiras vezes, a gente fica com um pouco de remorso, com um pouco de culpa, mas aí é um negócio assim, ó, quer ver? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma dieta, tá? E aí eu tenho uma lasanha e uma salada. E eu preciso escolher entre uma coisa e outra. E aí é óbvio que eu quero comer a lasanha, porque é muito mais gostoso e tal. Mas aí, quando eu escolho a salada, eu não tenho uma recompensa imediata tão boa quanto a da lasanha. Mas, gente, eu fico muito orgulhosa quando eu faço uma escolha em que eu estou priorizando minha saúde. Uma escolha que vai fazer com que eu recolha, com que eu tenha uma recompensa muito maior e mais importante mais para frente. Esse orgulho de ter conseguido escolher o que faz bem para mim vale mais do que o prazer de comer a lasanha. Mas quando nós estamos diante de lasanha salada, a impressão que dá é, eu vou escolher a salada, eu vou me arrepender. Mas daí vem um sentimento de orgulho, eu priorizei minha saúde. E aí a gente vê que a referência é diferente. Então, esse remorso, essa culpa, parece que vai ser maior do que realmente vai ser quando você falar. Entendeu? Aqui a Thalita falou, foi o que eu pensei, vou deixar a amiga na mão na hora que mais precisa. Mas se você for atender sua amiga, você vai deixar você mesma na mão. Entende? E se a gente não prioriza nós mesmos, quem priorizaria? Você já ouviu aquela expressão que fala, se você não se respeita, ninguém vai te respeitar? É isso. Aqui. Hoje eu já me acostumei a deixar meu celular no silencioso e tirei as notificações e os amigos já sabem disso. Se for de extrema urgência, eles que liguem. Muito bem, parabéns. Eu faço a mesma coisa, meu WhatsApp é inteiro silenciado. E se alguém tiver pegando fogo no cabelo, ou me liga, ou pede para outra pessoa, né? Porque não tem só eu para atender todo mundo. Não tem só eu para socorrer. Aqui a Carla me arrepia da barata. Ai, menino. A barata na nuca, gente, na nuca. Eu até hoje sinto as patinhas correndo. Aqui, a Ana Carolina, eu até mato, mas sai caro usar uma embalagem de inseticida por vez, pois eu descarrego em cima da barata até ela parar de se mexer. Eu também, ela fica branca e depois eu fico 5 horas limpando o chão. Tudo bem, vale a pena, não precisei tocar neste animal de perninhas peludas. Tem essa. David, eu não esqueci de você, viu? Já vou lá. Ops! Bom, cliquei aqui, vamos ler aqui. Tem essa fobia. Aconteceu algo parecido no quarto de hóspedes, mais de 2 horas e não passava ninguém no corredor do prédio. Fiquei calculando com veneno na mão até subir na cama e jogar e correr. Dani, vamos fundar um clube, o Clube das Desesperadas da Barata. Aqui, olha. O alívio depois do esforço de um não compensa. Cristina, muito obrigada. Você acaba de resumir a aula e o que eu estava falando agora no final. O alívio depois do esforço de um não compensa.
Assim como a dificuldade que a gente tem em escolher uma salada ao invés da lasanha, ou escolher sair para dar uma caminhada ao invés de ficar no sofá vendo Netflix, né? É um processo de aprendizado de priorizar a nós mesmos. Isso é a recuperação do burnout. Aqui. O mais difícil foi falar não para a família, mas aos poucos vamos conseguindo a fazer boas escolhas e mais saudáveis para nós. Perfeito. Os brasileiros também têm uma questão com família que é nós precisamos sempre considerar a família como intocáveis, né? O que a família pedir, nós precisamos fazer, o que a família falar, nós precisamos acatar, não podemos nos negar a fazer favores, emprestar dinheiros, e enfim. Mas essa cultura não considera que muitos membros da família são tóxicos, são abusivos. E aí, uma pessoa abusiva, por ser da família, eu devo aceitar e não posso impor os meus limites, sabendo que isso vai me fazer mal. E muitas pessoas da família vão dizer sim, porque a família em primeiro lugar. Bullshit! Nada é mais importante do que a sua saúde emocional. É difícil mesmo, porque na família, normalmente, são pessoas que você não pode cortar, que você vai encontrar no Natal, que vão ficar jogando isso na sua cara. Mas aí, cada vez que falarem, você pensa, fiz uma escolha pelo meu bem. Ok, pode falar, tia Noca. Aqui, comeria a primeira salada e depois um pedacinho da lasanha. É uma opção também. Tem amigos que só sugam, e familiares também. Deixa eu voltar lá no David, que ele fez uma pergunta que não era da aula, e eu deixei ele aqui, ó. Estou há 34 dias trabalhando na empresa, e por mais que eu ajude meus amigos e resolva coisas que não são do meu setor, nada do que eu faço está bom. Estou começando a me fazer de cego e não resolver coisas que não são do meu setor, porque o povo parece que está doente, não importa o que eu faça. A pergunta é: por que você está nesse emprego com essas pessoas que te fazem mal? Existe uma outra possibilidade que você já está vendo para sair? Porque tem uma coisa, gente, com estresse crônico, que é o seguinte, por medo de ficar sem nada ou de ficar numa situação pior do que a atual, que é ruim, a gente acaba aceitando situações indignas para nós. É a mesma coisa do Natal da tia Noca. Muitas vezes, para que a gente não fique ouvindo a família falando, a gente aceita uma situação indigna para nós. Não colocamos limites, aceitamos a toxicidade do outro, o abuso do outro, e isso vai se somando aqui, se somando ali, e vai formando uma sobrecarga emocional muito grande para a gente, né? Um estresse crônico e contínuo para a gente. Então, essa é uma situação indigna. Eu entendo que não é fácil a gente chegar lá amanhã e falar, vai tomar no cu, ir para o chefe, jogar tudo para cima e sair andando. Não é isso, mas é preciso ter um plano B. É preciso estar pensando em possibilidades. A melhor escolha não pode ser, eu vou me fazer de cego e fingir que não é comigo, se esse lugar faz mal para você. Hoje as motos estão animadas aqui, elas gostam de participar das lives, né? Aqui, ó, Ana Carolina. Antes eu deixava de fazer algo para mim para atender um parente, mas hoje eu coloco na balança. E se eu tiver algo já combinado comigo mesma, eu digo não. Parabéns a você. Amei. É isso aí. Aqui, ó, continuação. Caso esteja livre, eu paro e penso, estou disposta? Se sim, eu até falo sim. Se não, continuo no não mesmo livre. É isso aí, gente. Porque às vezes a gente fica pensando, puxa, mas aí eu vou ter que arcar com as consequências de dizer não, né? Uma eventual encheção de saco, uma cobrança, uma alfinetada, uma cara feia. Mas a gente não pensa que nós também vamos precisar lidar, no caso de falar sim, com consequências ruins.
de você estar fazendo mal para você, de você estar fazendo uma coisa que você não queria fazer, que te deixa cansado ou que te causa qualquer tipo de problema. Você vai se culpar, falar, ai, como eu sou banana, devia ter falado que eu não ia, mas acabei indo. Então, eu acho que tem consequências ruins você falando não ou sim. O esforço é o mesmo, gente. A única diferença é o seu cérebro já entendeu que é bom falar sim. Agora ele precisa entender que é bom falar não. Então, é óbvio que tem uma parte de aprendizado e de transição que não é super confortável, que deixa a gente um pouquinho angustiado, um pouquinho ansioso, mas que nem a história da barata, se você se recusa a fazer isso, cada vez mais difícil vai ficar. Mas se você se expõe aos poucos ao que te dá medo, vai ficando cada vez mais fácil. Aqui a Carlinha. Primeira vez que eu falei não para minha mãe, quase tive um ataque do coração. Mas depois realmente foi um alívio. Percebi que não precisava sofrer dizendo sim para algo que só me causaria sofrimento. Pronto, perfeito. Palmas para você, nota 10. Mandarei para você uma estrelinha douradinha. É isso aí. A gente fica para morrer, meu Deus, eu vou ter que falar não. Gente, eu já tive que sentar com a minha mãe e ter uma conversa que não foi o que eu queria, porque eu sei que magoa ela. Eu me senti ingrata, fiquei ansiosa, fiquei uns 3 dias me sentindo horrível. Mas as consequências foram muito boas. Para as duas, eu acho. E aí, na outra vez que eu precisei fazer isso, foi muito natural e com muito mais facilidade, muito mais leveza e fui muito mais bem recebida. Eu aprendi que se o outro se sente mal, isso é um problema do outro. E se eu vou contra mim, eu terei que lidar com o problema. É exatamente isso. É exatamente isso. Tem 2 perguntas aqui no Instagram. Como eu estou muito boazinha hoje, ó, Helenzita. Ela falou o seguinte: ela falou 2 coisas aqui. Tenho medo de ir cortando relações e ficar meio sozinha. Percebo que eu me dou bastante, mas a recíproca às vezes não ocorre, de amigos. Então, Elesita, peraí, vamos falar de uma coisa de cada vez. Tenho medo de ir cortando relações e ficar meio sozinha. É uma coisa muito comum num burnout, independentemente aqui de falar não ou sim, tá? Mas num burnout é muito comum que a gente se veja sendo abandonado pelas pessoas. Né? A gente às vezes muitas vezes porque a gente se isola, muitas vezes porque as pessoas não compreendem o que nós estamos passando, ou porque sem querer, nós temos um bicho voando aqui, porque sem querer a gente está esfregando o maior medo delas na cara delas. E a gente vai descobrindo que a maior parte das pessoas que nós considerávamos amigos são, na verdade, pessoas que nos usavam para se sentir bem. Num primeiro momento, isso é devastador e horrível. E a gente acha que vai ficar sozinha pro resto da vida, porque, nossa, eu fiquei sem amigos. Mas com o tempo nós vamos vendo que aqueles amigos, entre aspas, que saíram da nossa vida, na verdade abriram vagas para pessoas que estão mais alinhadas com os nossos novos valores, com a nossa nova noção de quem nós somos e principalmente com a nossa nova noção do que nós merecemos. Porque se a pessoa se ofende com o seu não que está impondo limites do que faz bem para você, você concorda que essa é uma pessoa que não quer o seu bem? Ela não está se importando com você, ela só está se importando com ela? Então a pergunta é, por que uma pessoa que não liga para você e só se importa com ela faria falta a ponto de você ter medo dessa pessoa se afastar de você? Antes só do que mal acompanhado é uma boa frase aqui. Mas a gente não fica só. Na verdade, pessoas que a gente não imaginava, pessoas que a gente não conhecia ainda, muito mais alinhadas com quem a gente se transformou, entram na nossa vida. Pode ter certeza. Ficar tentando manter amizade merda não é bom para ninguém. É bom para amizade merda. Percebo que me dou bastante, mas a recíproca às vezes não ocorre. Então, porque quando a gente faz as coisas com a expectativa que as pessoas façam o mesmo para nós, sempre nós vamos nos frustrar. Porque, na verdade, nós precisamos fazer as coisas para as pessoas mais por nós do que por elas. Então, eu posso ajudar uma pessoa? Posso. Desde que isso faça com que eu me sinta bem.
Ajudar uma pessoa de uma maneira que faz com que eu me sinta um lixo, com que faça mal para minha saúde mental, por que eu faria isso? Entendeu? Então tem um negócio chamado síndrome de boazinha, que não cabe aqui porque é uma outra aula, mas eu acho que você poderia ler sobre isso. Muitas vezes nós nos colocamos como uma pessoa boazinha, com quem as pessoas podem contar, que sempre vão falar sim, que sempre vão fazer tudo para os outros. E isso tem 2 motivos. O motivo número 1 é, nós temos pânico de não agradar as pessoas. Por aquilo que eu falei no começo. Quanto menos a gente se conhece, mais nós dependemos do feedback do outro. E o segundo motivo, eu esqueci qual era. Deixa eu pensar. Passou na minha cabeça e foi embora. Gente, eu esqueci mesmo. Espera aí que do nada vai voltar. Ai, que ódio. Não lembro, desculpa, eu vou lembrar depois. Mas a síndrome da boazinha é isso. É uma pessoa que se coloca à disposição. Ah, lembrei. A segunda coisa é a gente se coloca à disposição do outro, porque enquanto nós estamos distraídos, ajudando os outros, fazendo as coisas com os outros, participando das demandas do outro, nós estamos, na verdade, não olhando as nossas próprias dores. Quanto mais eu me envolvo na demanda do outro, menos eu estou disponível para olhar para mim e entender o que me incomoda, o que me faz mal e o que eu preciso mudar. É uma defesa que a gente tem. Aqui. Eu aprendi que se. Ah, não, isso aqui eu já li. Aqui, o David, aquele que eu falei da empresa, que está na empresa. Sim, estou pensando em, antes de 45 dias, conversar com os líderes e desabafar. E se nada que eu fizer estiver bom, eu mesmo pedirei demissão. A empresa é boa, mas a supervisora e uma líder lá não dá. Olha, quando você for conversar com seus líderes, não vai com essa mentalidade, o que eu faço não tá bom. Vai conversar com eles, estou pensando aqui, de uma maneira em que você explica o que você faz pela empresa, por que você é uma pessoa que colabora com a empresa, porque você tem que mostrar para eles por que vale a pena investir em você para que você fique lá, tá? E aí você seja muito claro que o lugar onde você se encontra não tá bom para você e que você gostaria de saber que outras possibilidades você tem lá dentro. O que você precisa passar para eles é: estou super afim de continuar aqui colaborando, eu tenho essa vantagem, esse benefício, esse aprendizado, e eu faço tal e tal coisa, tá? Mas do jeito que tá, ó, vocês vão perder todo esse meu talento. Claro que isso aí você deixa subentendido. O que poderia ser feito? O que poderia ser pensado? E aí você tem razão. Se não tiver uma outra possibilidade, né, de te alocar de uma outra forma, você procura uma outra coisa e tchau. Não fica no emprego indigno. Você merece mais do que isso. E às vezes o medo faz a gente achar que nós precisamos aceitar. Porque quando a gente olha para o lado, as pessoas estão falando, o país está em crise, tivemos uma pandemia, está tudo muito difícil, então a gente com medo fala, melhor eu ficar aqui no que me faz mal, porque vai que eu fico sem nada ou vou para um lugar pior, ai meu Deus do céu, vou me julgar, uma pessoa desempregada que foi burra, ai meu Deus, eu vou ficar. Só que com isso nós estamos colaborando com um burnout, com a nossa falta de saúde, né? Com uma situação que faz mal, que faz a gente acreditar que merece muito pouca coisa. Ok, minha gente? Temos mais alguma questão? Olha, 21h04, me empolguei hoje, né, gente? Muito bem, a gente, então é isso. Eu espero que tenha ajudado. Opa, apareceu um aqui. Ali falou o seguinte: sempre me esforcei para estar em tudo, passando por cima do meu cansaço, saúde e vontade, e no fim, quando finalmente burnoutei e não pude estar lá, disseram: puxa, a gente não tá te vendo. É isso. A gente dá tudo que a gente pode, e aí quando o burnout falam: ai, como você é fraca. Gente, se você fala sim para tudo, imagina que você fala sim para tudo que te pedem na sua família. As pessoas se acostumam.
E na hora que você fala não, elas vão falar: nossa, nem para colaborar. Por quê? Porque não é sobre você, é sobre elas. É sempre sobre as pessoas que estão falando, que estão criticando. Ou seja, nunca valorizam o mega esforço que sempre fiz. Sim, é o que eu falei para ela aqui da síndrome de boazinha. A gente não pode fazer as coisas com a única intenção de ter o nosso valor, vamos dizer assim, reconhecido pelas pessoas. Quanto mais a gente faz as coisas esperando reconhecimento e aplauso, mais a gente fica ansioso e estressado. É exatamente isso que a gente está acostumado a fazer, o que eu fiz, o que você fez, o que todo mundo está aqui fez. Por isso a gente burnoutou. E por isso agora a gente precisa aprender a fazer diferente. Por mais desconfortável que pareça. Ok? Então é isso, minha gente. Vou por aqui. Um agradecimento da Thalita. Eu que agradeço. Muito obrigada pela presença. Aqui, obrigada por mais uma aula. Ops, cliquei aqui. Está sendo enriquecedor esses momentos juntas. Ana Carolina está aqui toda a aula. Muito bem, muito obrigada. Excelente aluna. Vou colocar um 10 no seu boletim. Gente, semana que vem, então, quinta-feira, no mesma bate-hora, no mesmo bate-local, estaremos aqui no YouTube, viu, pessoal que está vendo pelo Instagram? Aqui, gratidão, ótima aula, adorei. Obrigada, Cristina, obrigada, Karine, obrigado, Dani, David. Isso, exatamente. Todo mundo no mesmo barco aqui, David. Um ajuda o outro, um dá a mão pro outro, ninguém solta a mão de ninguém. Evelyn, obrigada. Dani, até amanhã. Gente, brigadão. Boa noite, bom finzinho de feriado e até semana que vem.